Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O processo legislativo que conduziu à aprovação da Lei 18/2022, de 25/8, que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, decorreu de forma apressada, sem sequer aguardar pelos pareceres obrigatórios das entidades competentes e sem um verdadeiro processo de discussão na especialidade. O Governo propôs e o PS logo aprovou. O resultado desta lei, feita em cima do joelho, é uma amálgama de erros, imprecisões e deficiente redação, tudo a confluir para a incorreta interpretação e aplicação da lei e para as indesejáveis incerteza e inseguranças jurídicas, com a agravante de dispor sobre matéria de direitos humanos que não se compadece com esta ligeireza legislativa. E por isso, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o PSD absteve-se por reconhecer a necessidade desta lei, mas por não se reconhecer nos erros que nela se estão vertidos. Da matriz do PSD faz parte a visão humanista da imigração e o respeito dos direitos fundamentais de quem vem residir e trabalhar em Portugal em busca de uma vida melhor. Não está, por isso, em causa a bondade da lei e a necessidade de introduzir mecanismos que flexibilizem a entrada de cidadãos estrangeiros que têm como finalidade residir e trabalhar e fixar aqui a sua residência. Bem pelo contrário, o que criticamos é uma lei mal feita quando o país precisa de uma boa lei. Portugal defronta-se com uma grave crise demográfica que já tem repercussões na sociedade, designadamente na falta de mão de obra qualificada e até indiferenciada. O envelhecimento demográfico e a falta de mão de obra combate-se em dois planos, a longo prazo, com políticas de incentivo à natalidade e que irão produzir efeitos apenas ao fim de algumas gerações e de forma imediata com a imigração sustentável. Por isso temos que garantir e temos que ganhar com políticas de imigração regulada e integrada que enriquecem o nosso tecido social. As recentes alterações visaram facilitar o fluxo migratório, com particular enfoque na CPLP. Porém, para que este objetivo se cumpra, é necessário que o Estado tenha capacidade para acolher e integrar bem aqueles que aqui chegam e seja eficaz na atração da imigração, de preferência qualificada, através de políticas de acolhimento que respeitem a dignidade da pessoa humana. E isto não está a acontecer, senhoras e senhores deputados. São subejamente conhecidas as condições precárias das pessoas que trabalham nas explorações agrícolas, exploradas e despojadas dos seus direitos e que as torna alvo fáceis das redes de tráfico humano. Também o que aconteceu recentemente com os timorenses que vieram em catadupa aos milhares em busca de trabalho e que acabaram na miséria das ruas é bem exemplificativo dos perigos que as alterações sem planificação acarretam. O Governo não investiu, como lhe competia, em mecanismos de acolhimento e retenção dos imigrantes. Basta ver a diminuta taxa de retenção que nós temos. Entram, mas rapidamente saem. Nem dotou o futuro extinto CEF e o Alto Comissariado para as Migrações do reforço de equipas necessário para lidar com o fluxo migratório gerado pela nova lei, designadamente pelo novo visto da procura de trabalho e que as redes de tráfico estão já a ver como oportunidade de exploração de seres humanos. O Governo não estudou nem mediu as consequências das alterações feitas sem a preparação necessária, nem prevê o seu impacto a nível social, económico e da segurança interna. Há muitos imigrantes que vêm para Portugal com a esperança de aqui encontrarem uma vida melhor e muitos acabam sem trabalho, sem casa e sem dinheiro, designadamente para regressar aos seus países de origem. O Governo tem que adotar e implementar medidas concretas para a integração destas pessoas, sob pena de não só criar um grave problema humanitário, ao facilitar a entrada no nosso país, como também de comprometer o futuro das nossas necessidades demográficas. A Lei de Estrangeiros tem que ter o suporte de acolhimento e integração necessários para atrair e fixar imigrantes e não para servir apenas de porta de entrada no espaço Schengen ou para propiciar violações de direitos humanos. Termino com uma última palavra para os nossos jovens altamente qualificados e que se veem obrigados a emigrar, também eles, em busca de uma vida melhor, porque Portugal já não lhes oferece as condições necessárias. A minha solidariedade para estes jovens e para o sofrimento das suas famílias que tanto neles investiram. Fica ao nosso compromisso de lutar para que tenham condições de votar e para fazermos um país melhor. Muito obrigado.